Pessoal, é, vamos começar aqui mais uma aula de anatomia bucomaxilofacial da Faculdade Paulo Picanso, a aula de anatomia de superfície do complexo bucomaxilofacial. Eu sou o professor Radamés Bezerra Mello, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre e doutor em cirurgia. A primeira coisa que deve ser falado numa aula de regiões do complexo bucomaxilofacial são as regiões clássicas da face. Região orbital, região que fica ao redor dos olhos, ou pode ser chamada também de região periorbital. Região nasal, que é essa região que fica ao redor do nariz, ou também chamada de região perinasal. Temos também a região zigomática, que compreende essa região do corpo do zigoma, é a região do corpo do zigoma, que ela é descrita. Essa região que você pode colocar como região abaixo da região orbital, pode ser chamada aqui, não tem no slide colocado o nome, mas a região infraorbital. Eu tenho a região aqui da região do masseter e da glândula parótida, que é chamada de região parotideomassetérica. Eu tenho a região oral ou perioral, que fica ao redor da boca. E eu tenho também a região mentual ou mentoniana, que é essa região do mento, do queixo propriamente dito, da ponta do queixo, da região do ápice da mandíbula, a região mais pontiaguda, mais anterior da mandíbula, tá? Também tem uma região submandibular aqui, ó, que não está aqui também colocada, mas ela fica aqui abaixo da mandíbula. E a região do pescoço inteiro eu posso chamar ela de região cervical. Com isso eu tenho as regiões bucomaxilofaciais ou regiões faciais, assim melhor dizermos. Na região nasal, eu posso descrevê-la em partes também. Essa região mais superior do nariz entre os olhos é chamada de raiz do nariz. A região central e que faz o arcabouço mais anterior do nariz é chamado de dorso nasal, que aqui no Ceará a gente chama de pau da venta, né? O leigo chama do pau da venta. É o osso realmente propriamente do nariz associado a uma porção de cartilagem. Então é o dorso do nariz. As porções laterais do nariz são chamadas, que não tem aqui no slide, mas são chamadas de paredes laterais da pirâmide nasal. Então, parede lateral esquerda da pirâmide nasal, parede lateral direita da pirâmide nasal, essa região aqui lateral do nariz. Eu também vou ter o ápice da pirâmide nasal, que é a pontinha do nariz, é o ápice da pirâmide nasal. Eu tenho duas asas no nariz, são as duas asas, o nariz possui duas asas que, somadas com a região da columela, que é essa região central, que é a região mais inferior do septo nasal, vão formar a narina, que é o orifício de entrada de ar no nariz. Internamente no nariz nós temos o septo nasal. Na região oral, eu vou ter um lábio superior e um lábio inferior, onde o encontro, o toque do lábio superior com o lábio inferior, o toque deles é chamada de rima oral. Essa linha que forma o toque entre os dois lábios, superior e inferior, é chamado de rima oral. A junção dos dois lados no canto da boca é chamada de comissura labial. Tá? O lábio superior, na sua porção média, possui um filtrum, que é essa depressão, filtrum, e possui na região mais inferior o tubérculo labial, que esse acúmulo de lábio, esse aumento de volume de lábio que nós temos na região mediana do lábio. O lábio superior ele é definido superiormente pelo sulco nasolabial. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso aqui onde meus cursores estão passando, onde os homens geralmente têm bigodes, é lábio também. Lábio, Radamés? Sim, isso é lábio. Isso aqui é pele do lábio superior. E essa parte aqui inferior, Radamés, de mucosa? Exatamente, é mucosa do lábio superior. Então tem mucosa do lábio superior e pele do lábio superior. O lábio inferior é a mesma coisa. Eu tenho mucosa do lábio inferior e eu tenho pele do lábio inferior. Eu também possuo o lábio inferior, a pele do lábio inferior sendo definida também por um sulco. É o sulco mentolabial. Então, abaixo do sulco mentolabial eu tenho mento. Acima dele eu tenho lábio. Lábio inferior. Como no lábio superior, acima do sulco nasolabial ou sulco geniano, eu tenho a região zigomática. Ou região infraorbital também, junto, próximo da região zigomática.
Já abaixo do sulco nasolabial eu vou ter o lábio superior. Os lábios possuem camadas. Então eu consigo observar aqui, ó, a camada de pele do lábio, parte mais superior do lábio superior. Parte mais inferior tem uma mucosa. Depois eu tenho uma segunda camada, que é uma camada de submucosa. Essa camada de submucosa eu tenho glândulas labiais. E depois eu tenho uma terceira camada, que é uma camada de músculo, que é o músculo orbicular da boca. Se eu tenho essas estruturas que estão sendo faladas, eu tenho ela no lábio superior e no lábio inferior. E depois eu tenho uma quarta camada, que é uma camada de tecido mucoso, que vai revestir os lábios mais internamente. Tá? Então, se eu estiver pegando a parte superior do lábio, eu vou ter, mais uma vez, pele, submucosa, músculo orbicular da boca, e depois uma camada de mucosa interna. Se eu pegar a região mais inferior do lábio superior ou mais superior do lábio inferior, eu vou começar com mucosa, submucosa, orbicular da boca, mucosa de novo. Depende da região que eu estou pegando o lábio para fazer as estratificação de 4 camadas. Aqui mostrando uma lesão que se forma algumas vezes em lábio inferior, que é um acidente que acontece por rompimento do ducto de uma glândula salivar menor. O ducto é rompido, às vezes por uma mastigação do lábio ou alguma coisa do tipo, ou é retorcido, e com isso faz o extravasamento de saliva para a região de submucosa e forma essa lesão. Essa lesão é chamada de mucocele. O tratamento de uma lesão como esta, de uma mucocele, é cirúrgico, que é exérese da lesão, exérese da glândula mandibular, da glândula salivar, aqui, da glândula salivar menor do lábio inferior. Então você remove essa glândula com esse defeito ductal. Então é removida a glândula para poder se resolver a mucocele. Então o nome dessa lesão é mucocele. Observa a coloração dela bem arroxeada, clássica de mucocele e líquido saliva presente ali abaixo da região submucosa. Na região de lábio superior e lábio inferior, nós temos algumas estruturas a serem faladas. Eu tenho uma linha mucogengival, que vai separar a gengiva inserida, que é essa gengiva mais róseo, mais arroseada, uma gengiva um pouco mais rocheada, superior a ela, que é o gengival livre, uma gengiva inserida aqui, ó, mais róseo, e gengiva livre, mucosa gengival acima, separados por uma linha. Essa linha é a linha mucogengival. Eu tenho ela tanto na arcada superior, na maxila, como eu tenho ela na arcada inferior, na mandíbula. Podem observar. Eu tenho um freio labial ou frênulo labial superior e um inferior. Que eu já tinha conversado com vocês na hora que eu comentei de músculos da mímica facial. Na hora que eu falei do músculo orbicular da boca, eu falei que o frênulo labial superior e o frênulo inferior são partes da origem do músculo orbicular da boca. Não são o orbicular da boca ou sua origem dele por inteiro, mas é uma porção da origem deste músculo, tá? Frênulo labial superior e o frênulo labial inferior. Que também, quando ele está com inserção muito baixa em relação aos incisivos superiores, ou muito alto em relação aos incisivos inferiores, que no caso, ele muito baixo em relação aos incisivos superiores, ó, atrapalhando a junção dos dentes, causando diastema, que é esse espaço entre os dentes, o nome disso é diastema, está causando diastema, tem que ser feita uma manobra cirúrgica, que é a remoção deste. Você remove o frênulo labial. Mas não dá problema na origem do músculo orbicular da boca? Nenhuma, porque mais uma vez, ele não é o orbicular da boca inteiro. Ele é uma porção do orbicular da boca. E aqui mostrando uma frenectomia que também existe, que é a remoção do freio lingual. Pessoas que têm anquiloglossia, que é quando tem a língua presa. A língua está presa porque o freio lingual está inserido muito próximo do ápice da língua. Acaba que você vai precisar fazer também uma cirurgia chamada de frenectomia para remoção deste freio e fazer a liberação da língua. Essa língua presa causa grandes problemas fonéticos, alimentares. Então não é interessante uma língua desta estar presa. Realmente tem que se realizar o procedimento cirúrgico de frenectomia lingual. Aqui as estruturas da bochecha, onde eu consigo observar uma estrutura de superimportância, uma estrutura nobre, que é o ducto parotídeo. O ducto parotídeo ele possui
dois nomes clássicos, que é ducto de Stenson ou ducto de Stenson ou ducto de Stensen. Então, o ducto de Stensen é um ducto parotídeo, ducto clássico vinculado à glândula parótida. Stensen ou Stenon, os dois nomes estão corretos. Então, músculo bucinador, que é presente nas bochechas. Observa que ele fica logo justaposto à camada de mucosa e fica entre a camada de mucosa e ele glândulas salivares, pequenas glândulas salivares, glândulas bucais, produtoras de saliva. Observa que indo em direção à pele, logo depois do músculo bucinador, nós vamos ter uma camada de bola de Bichat. Vamos ter a bola de Bichat, a camada gordurosa de Bichat, a camada de coxim adiposo da bochecha. Depois vamos ter uma tela subcutânea, que é diferente. Vamos ter camadas musculares, depois uma tela subcutânea, que é uma parte da pele, que é a hipoderme. E depois vamos ter as camadas de pele, como derme, até chegar na epiderme, que é a pele propriamente dita. Aqui mais uma vez, mostrando outra imagem, o ducto parotídeo, o ducto de Stensen, perfurando o músculo bucinador. E aqui a bola de Bichat. Bola de Bichat justaposta ao músculo bucinador. Logo depois do músculo bucinador, vamos ter a bola de Bichat ou coxinha adiposo da bochecha. Você pode observar aqui uma cirurgia de bichectomia, sendo realizada a remoção desta bola de Bichat. Acrescento que a bola de Bichat não tem nenhuma característica estrutural dessa bochecha. Ela faz parte de uma gordura visceral. Ela não é uma gordura de estrutura da camada de pele da bochecha. A camada de pele da bochecha é a hipoderme, que vai ter uma parte gordurosa também. A hipoderme faz parte da camada gordurosa da bochecha. Camada de gordura da pele da bochecha. A nossa bola de Bichat não. A bola de Bichat é uma gordura visceral, uma gordura que tem outra finalidade. A finalidade da bola de Bichat é causar o deslizamento dos músculos que fazem sucção, no ato de sucção. Isso é muito importante quando você é recém-nascido. Depois que você não faz mais o ato de mamar, ela perde realmente total importância. Então aqui mostrando também o palato, onde eu consigo observar a região do palato, que é composto por dois ossos, osso maxilar e osso palatino, que o palato tem uma camada de mucosa, camada de submucosa, parte de palato duro, osso maxilar e osso palatino mais uma vez, e a camada de palato tem uma parte de palato mole, que é composto pelos músculos do palato, aqui mostrando aqui o músculo da úvula, bem evidente, a úvula aqui sendo mostrada nesse corte sagital. Consigo observar também uma grande quantidade de glândulas salivares menores na região do palato, glândulas salivares menores na região posterior dos molares, que são as glândulas salivares na região de retromolar, que é aquela região onde vai ficar responsável, vai ficar inserido o trígono retromolar, região do trígono retromolar, que eu mostrei isso para você na parte de osso, que forma um triângulo nessa região, é o trígono retromolar, essa região. E aqui mostrando alguma musculatura também, músculos do véu palatino, tensor e elevador do véu palatino, sendo mostrado aqui na parte superior da úvula, logo acima da úvula. Eu tenho também na região do palato algumas rugosidades, que são nada mais nada menos que impressões vinculadas ao nervo nasopalatino. Também tem uma papila incisiva, que é uma papila realmente visualizada bem com aumento de volume entre os incisivos centrais, que logo abaixo dela nós vamos ter o nervo nasopalatino. E tem uma impressão de profundidade ao longo da linha média do palato, que percorre toda a linha sagital mediana ali do palato, que é a ráfide palatina, que nada mais é que a impressão causada pela sutura intermaxilar, que é a sutura que divide a maxila direita da maxila esquerda. Que é a região do istmo da garganta, que é esse orifício de passagem da orofaringe, que eu consigo observar bem, prega palatoglossa, que é vinculada essa prega ao músculo palatoglosso. Depois eu tenho a tonsila palatina, mesma coisa que a amígdala. E posterior a essa tonsila palatina eu vou ter outra prega, que é a prega palatofaríngea, que também é vinculada a outro músculo, o músculo palatofaríngeo. E aqui eu estou conseguindo ver também a região da úvula, musculatura da úvula, ou úvula propriamente dita. Músculo da úvula ou úvula propriamente dita, tanto faz, as duas nomenclaturas estão corretas. Aqui
Aqui mostrando que na borda lateral de língua nós temos algumas papilas, são papilas foliáceas, que é esse aspecto aqui de papilas laterais na língua. A língua eu tenho 3 porções, eu tenho a raiz da língua, eu tenho o corpo da língua e eu tenho o ápice da língua. A ponta da língua é o ápice da língua. Eu tenho na porção posterior da língua, na parte da raiz, um sulco terminal. Esse sulco terminal vai dividir e posterior a ele eu vou ter várias tônsilas linguais, que também são órgãos linfóides, que vai ter a mesma função da nossa amígdala, ou seja, função de defesa do nosso organismo. E aqui também à frente dela algumas outras papilas também, papilas valadas. Essas papilas valadas têm função já vinculada à degustação, a realmente sabores, realmente sentir sabores. Diferente das tônsilas linguais, que tem vinculação com o sistema imunológico. No ventre da língua, porção superior da língua é o dorso, tá? Essa região embaixo da língua, parte inferior da língua é o ventre da língua. No ventre lingual eu vou ter uma prega, que é o freno lingual, o freio, e lateral a ele eu tenho 2 pregas, na verdade. As 2 pregas laterais ao freio lingual são as pregas franjadas. Entre a prega franjada e o freio lingual passa uma veia facilmente visualizada, de coloração azulada até na maioria das pessoas, que é a veia profunda da língua. Na porção mais inferior do freio lingual, nós vamos ter uma estrutura globosa, bilateral, com o nome de carúncula sublingual. No ápice da carúncula sublingual, eu vou ter a saída de um ducto de uma glândula salivar maior. E não é da glândula sublingual. O que vai sair da carúncula sublingual é o ducto da submandibular, que é o ducto de Wharton. Então, o ducto de Wharton solta saliva da glândula submandibular saindo da carúncula sublingual. Na carúncula sublingual tem 2 orifícios, os orifícios são os ductos de Wharton. Aqui eu também tenho a prega sublingual, a porção mais interna, mais medial após a prega sublingual, ou medial à prega sublingual, eu vou ter os ductos de Bartholin, que são vários ductos vinculados à glândula sublingual. Aí sim, glândula sublingual. Eu tô aqui mostrando mais uma vez para vocês, ó, ducto de Stensen ou ducto de Steno, aquele que eu mostrei para vocês que sai na região da bochecha, próximo ao oclusal dos primeiros molares superiores quando você está com a boca aberta, que é o ducto da glândula parótida. Depois eu tenho o ducto da glândula submandibular, que é o ducto de Wharton, que vai sair na carúncula sublingual. E depois eu tenho o ducto de Bartholin, que são vários ductos que mostram-se lateral ao freio lingual, vários ductos que são os ductos da glândula sublingual. Aqui mostrando para vocês uma dissecação de uma glândula submandibular. Esse paciente era um paciente que apresentava uma lesão, um cialolito em glândula submandibular, e esse cialolito infectava e foi optado pela remoção da glândula submandibular. Então, observa que a glândula submandibular desse paciente está aumentada de volume, está tumefada. Realmente foi feita a exérese da glândula submandibular deste paciente. Aqui mais uma vez mostrando o ducto de Stensen ou ducto de Steno e a altura dele com o paciente com a boca aberta próximo à região do primeiro molar. Se você fizer o exercício de ir no banheiro e fizer esse mesmo movimento aí, você vai conseguir observar no espelho o seu ducto de Stensen, porque ele está atrelado a uma papila, que é uma papila que vai existir. A papila do ducto de Stensen é uma papila do ducto sublingual que fica na região da bochecha, facilmente visualizável. Também consigo observar na anatomia do soalho da boca uma mucosa que vai revestir a glândula sublingual. Abaixo da glândula sublingual eu vou ter o músculo miloioidal e abaixo do músculo miloioidal a glândula submandibular. Então a glândula sublingual é mais superior que a glândula submandibular. Isso é observado nesse corte coronal da figura. Consigo observar também na glândula sublingual, aqui nessa outra imagem, também superior ao músculo miloioidal, e o músculo miloioidal delimitando a glândula submandibular, a glândula submandibular ficando abaixo do mesmo. Aqui uma imagem clínica, onde eu consigo observar claramente a glândula sublingual sendo colocada para cima, empurrada para cima
pelo músculo mileoide, o músculo mileoide praticamente empurra ela para cima, para próximo do rebordo, o rebordo alveolar é reabsorvido. Observe que esse paciente perdeu os dentes, ó. Ele perdeu os dentes molares, reabsorção de rebordo alveolar, acaba que a glândula sublingual sobe. Por quê? Porque ela fica muito próximo do mileoide, o músculo mileoide empurra ela para cima, tendo em vista que o rebordo foi reabsorvido. Então, acontece classicamente isto e tem uma dificuldade de adaptação de próteses totais ou parcialmente removíveis, tendo em vista que essa glândula fica atrapalhando o rebordo. Fica muito próximo do ápice do rebordo alveolar, que mais uma vez está reabsorvido. O que eu tinha para falar para vocês de anatomia de superfície era isso. É uma aula relativamente simples, que eu peço atenção, assistam quantas vezes for necessário, e a gente vai ter a live de tira dúvidas ainda na próxima semana. Um grande abraço para vocês, eu espero que tenha sido compreensiva a aula e de bom aprendizado. Um grande abraço.